Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise, onde a gente pega conceitos super complexos e transforma em algo claro e direto. Hoje, o nosso foco é a transformação digital e a gestão de mudanças. E para não ficar só na teoria, a gente vai usar um caso muito legal de uma empresa fictícia, a Office Allstaton GmbH. Acompanhar a jornada deles vai deixar essa loucura que é a liderança moderna muito mais fácil de entender. E a grande pergunta que a gente precisa fazer logo de cara é: como é que uma empresa super tradicional com 35 anos nas costas consegue sobreviver e pular de cabeça na era digital? Bom, essa é exatamente a bomba que caiu no colo do novo diretor-geral da nossa história, o Martin Schmidt. A empresa foi um sucesso absoluto por décadas com aquele estilo de comando bem rígido, sabe? Mas os tempos mudaram. A empresa deu uma bela estagnada e aquele jeito antigo de liderar simplesmente não funciona mais hoje. É o cenário perfeito para a gente entender por que mudar não é uma escolha, é uma questão de sobrevivência. Então vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje foca em como a liderança pode passar por essa transformação sem afundar o barco. A gente vai passar por 5 pontos rápidos. Primeiro, o perigo do tsunami digital. 2. O novo paradigma da auto-organização. 3. A liderança como um esporte de equipe. 4. O modelo prático de mudança CDE. E por último, as resistências e a tal da aceitação emocional. Vamos começar pelo começo. Ponto 1. O perigo do tsunami digital. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa colocar na mesa é a ameaça real para quem decide ficar parado no tempo. Tem muita gente por aí que acha que transformação digital é só comprar uns computadores novos ou atualizar o TI, né? Mas, na verdade, não tem nada a ver com isso. É uma mudança gigante empurrada por um negócio que os especialistas chamam de tsunami digital. É literalmente um fenômeno avassalador. Imagina um monte de startups cheias de processos e modelos de negócio super inovadores atropelando as indústrias tradicionais em ondas que não param de crescer. Elas vêm e mudam a regra do jogo de uma vez por todas. E tem 2 efeitos muito interessantes que explicam perfeitamente como essas ameaças funcionam na prática. De um lado, a gente tem o efeito piranha. É quando várias startups começam a dar mordidas no seu mercado usando modelos que quebram o padrão. Pensa no que a Uber fez com o transporte privado, por exemplo. Foram comendo pelas beiradas. Do outro lado tem o efeito elefante. Aí já é quando uma gigante da tecnologia entra com tudo e esmaga o mercado inteiro de uma vez, tipo a Amazon entrando no varejo de supermercados. Pensa bem, é quase impossível sobreviver quando um elefante decide sentar em cima do seu mercado, concorda? Para uma empresa tradicional como a nossa fictícia Office Allstaton, entender que o ataque vem dessas duas frentes é o que acende o sinal vermelho de urgência. E isso nos leva ao nosso segundo ponto, o novo paradigma da auto-organização. Para não ser engolido por esses tsunamis, o jeito de pensar a empresa tem que mudar radicalmente. O século XX e o XXI são, assim, mundos completamente diferentes. No século XX, a regra era o comando e controle. Era aquele negócio super linear, centralizado, com o chefe olhando por cima do seu ombro o tempo todo, sabe? Um modelo baseado, no fundo, na falta de confiança. Mas no século XXI, bom, agora a gente lida com o caos absoluto. Os mercados exigem a chamada Selbstorganisation, uma palavra alemã para dizer auto-organização. São equipes autônomas que conseguem se virar sozinhas. A renovação tem que ser o tempo todo. Hoje em dia, a gente não pode esperar 3 semanas para uma assinatura de diretoria para resolver um problema urgente. O que nos puxa direto para o ponto 3, a liderança como um esporte de equipe. Aí vem a dúvida de $1 milhão. Se as equipes se viram sozinhas agora, o que o chefe faz? Bom, no mundo digital, a melhor comparação é com um treinador de futebol. Antigamente, o líder era aquele ser supremo que ditava cada passo. Hoje, quem lidera é o técnico na beira do campo. A missão é definir as regras do jogo, escolher os melhores jogadores e montar a tática. Mas, e esse é o grande pulo do gato, o técnico não pode entrar no campo e chutar a bola. Ele simplesmente não pode. A gestão moderna prepara e facilita as coisas, mas não microgerencia. Quem tem a autonomia para resolver o problema é a equipe que está lá no gramado, suando a camisa. E para ser esse baita treinador, existem 3 competências que são absolutamente cruciais. A primeira é o digital mindset, ou seja, o querer. É ter curiosidade, ter a mente aberta e querer de verdade que as coisas mudem. A segunda são as digital skills, o saber fazer. É ter aquela base de conhecimento digital e as especializações que a coisa exige. E a terceira, que amarra tudo, é a digital execution, o fazer acontecer. Porque, convenhamos, de nada adianta ter a mente aberta e saber a teoria se a gente não colocar a mão na massa e implementar isso todo santo dia. São essas 3 coisas juntas que transformam os antigos chefes em verdadeiros facilitadores. Seguindo em frente, chegamos ao ponto 4, o modelo de mudança CDE. Beleza? A gente já entendeu o novo papel, mas como é que se coloca isso em prática?
É aí que entra esse modelo muito bacana, construído em 3 passos. O C vem de container, que é estabelecer limites claros. O D é de diferenças, saber usar a diversidade a nosso favor. E o E é de exchange, ou seja, promover a troca de ideias e informação. Então, vamos quebrar isso em partes. O primeiro passo é o container. E calma, não é sobre prender as pessoas em uma caixa, viu? Pelo contrário, é criar um espaço seguro e com limites muito claros para que a autonomia possa fluir. Isso significa ter uma missão e uma estratégia que todo mundo entenda. É definir as regras do jogo para a galera não ter que ficar perguntando para o chefe o que fazer a cada 5 minutos. E, claro, dar os recursos necessários, orçamento, ferramentas e treinamento. Porque sem um bom container, essa tal de auto-organização vira bagunça bem rápido. O passo seguinte é o D, de saber aproveitar as diferenças. No mundo caótico, ter visões diferentes dentro da equipe vale ouro. É sobre equilibrar o que a galera tem em comum com o que cada um tem de único. Mas olha, a mudança mais pesada aqui é outra. A autoridade muda de lugar. A última palavra não tem mais que vir do cargo mais alto. A decisão tem que vir da pessoa que tem a maior competência para resolver aquele problema específico, não importa a posição dela no organograma. No fim do dia, quem vence é o melhor argumento e não o crachar mais importante. E o último pilar é o E, o exchange, a troca constante. Para esse sistema todo dar certo, a gente precisa explodir os silos de informação. Sabe aquela história de um departamento não saber o que o outro faz? Esquece isso. A informação tem que rolar solta, com transparência total. E é por isso que coisas como aquelas reuniões rápidas diárias, as retrospectivas e as apresentações de produto para a empresa inteira são tão importantes. É o que garante que está todo mundo literalmente remando para o mesmo lado. Só que, claro, na vida real a gente faz tudo isso com o carro em movimento. Aí surge uma palavra meio assustadora, mas super importante: a ambidestria digital. Basicamente, é a capacidade da empresa de continuar operando o seu negócio principal, sabe, aquilo que paga as contas hoje, com força total, enquanto ao mesmo tempo inova para o futuro. Esse é sem dúvida o maior desafio de quem está na liderança hoje em dia: equilibrar os pratos da operação diária sem deixar a peteca da inovação cair. E finalmente chegamos ao nosso quinto e último ponto: resistências e a aceitação emocional. É impossível a gente falar de uma mudança desse tamanho sem falar das pessoas, né? Porque mudar dói e gera atrito. Tem algumas barreiras clássicas que travam tudo. A literatura fala em 6 grandes obstáculos. Imagina só: a falta de noção de que a mudança é realmente necessária, lideranças que falam bonito, mas não dão um exemplo, a falta de experiência em como fazer a mudança, as famosas guerras de ego entre departamentos, sistemas de recompensa que não fazem sentido e a simples falta de vontade de mudar. E vamos ser bem honestos, no escritório, a galera já entra em pânico se alguém muda a marca do café. Imagina mudar o modelo de negócios inteiro. É assustador. E o pano de fundo de quase todas essas barreiras é um sentimento muito humano: o medo. O que nos leva a uma verdade absoluta sobre esse assunto. A transformação digital precisa acontecer primeiro nas cabeças e nos corações da liderança. Não é sobre instalar um software novo, gente. É uma transformação cultural, de comportamento. Se quem está no comando não comprar a ideia de verdade, com coragem e empatia, a coisa toda vira só teatro corporativo e os resultados não vão aparecer de jeito nenhum. Então, para tirar o time daquele choque inicial e chegar na aceitação de verdade, a gente precisa de estratégias muito focadas no ser humano. Tudo começa com a empatia. A gente precisa de um ambiente onde as pessoas possam falar dos seus medos sem receio. Outra coisa incrível, pega aquele seu colega que é o maior crítico da mudança e transforma ele num participante ativo do processo. Funciona que é uma beleza. Além disso, a comunicação tem que ser intensa, para tirar todas as dúvidas, e as equipes têm que ter o poder de resolver os próprios conflitos internamente. Lembra daquela autonomia que a gente falou agora há pouco? É exatamente sobre isso. E para fechar nossa análise de hoje, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Olhando para todo esse cenário e para o caso da Office Alstom, a pergunta que não quer calar é: será que as lideranças das empresas hoje estão preparadas de verdade para um estado de mudança contínua? Ou no fundo estão só querendo comprar um pacote de TI novo para dizer que são inovadoras? O mercado não vai parar de se mexer, e a transformação, na verdade, nunca termina. Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanhar essa explicação até aqui e a gente se vê na nossa próxima análise.